Então, essa é a semana 4 do Projeto Wayne, tentando tornar a Batman o Bruce Wayne da vida real. Então, esse projeto é mais não o objetivo de tornar o Batman um vigilante nas ruas que acaba espancando bandidos e criminosos, mas sim tornar um polimata com uma imagem melhor, mais forte do Bruce Wayne, que tem um QI de 190, consegue pegar 200 kg do supino, ao mesmo tempo tem muito conhecimento em botânica, engenharia elétrica e negócios. Então esse é o objetivo do projeto. Então, para começar, eu não postei a semana 3 do projeto, que aconteceu alguns problemas, mas especificamente problema de disciplina, porque eu percebi que eu estava cometendo um erro, que eu acho que eu havia falado aqui antes, que era de tentar colocar muita coisa ao mesmo tempo. E também eu não estava... Era muita coisa que eu estava focando ao mesmo tempo, então eu estava sobrecarregando muito. Lembro que eu falei que eu tinha 7 coisas que eu estava focando ao mesmo tempo. Então o que aconteceu na semana 3 é que eu tive uma decaída de progresso, porém eu consegui reverter isso. Eu não deixei isso se tornar numa recaída de meses para atrapalhar, porque o projeto é mais importante, além de algumas coisas que eu tenho que fazer para o futuro dele. Então, vocês podem ver que aqui em cima, que eu não sei se na última tinha 2 rastreadores já, mas tem apenas um, porque eu tava vendo um vídeo do Hansa e ele fala muito exatamente essa questão de quando você tá numa recaída, que é que quando você volta aos olhos hábitos antigos assim tal, que a melhor coisa a se fazer é você sempre, uma dica que ele dá é sempre você começar pelo pequeno. Então, por exemplo, nos meus hábitos antigos tinha, você tem que estudar determinadas horas por dia, meditar determinados minutos por dia, ler determinado tempo por dia. Então, eu falei assim, eu segui o conselho do Hans ao pé da letra, porque outra coisa que eu falei, eu comprei o curso dele de autoaperfeiçoamento. Então, eu tô tendo muitos insights ótimos de como eu conseguir aperfeiçoar meu estudo e outras coisas que eu também já apliquei também aqui à rotina do projeto. Então, por exemplo, ao invés de você ter que meditar 20 minutos, se você caiu e você está na recaída, em vez de você voltar meditando 20 minutos, você medita por uma vez, uma respiração profunda, então você vai... Pronto, isso é uma meditação. Então, eu não estou fazendo exatamente isso, ainda estou meditando 7 a 10 minutos por dia, porém eu sei que naqueles piores dias, igual pode acontecer novamente, claro que eu tirei tudo que poderia ocasionar aquilo de acontecer, eu ainda posso fazer o mínimo, que é pelo menos fazer um exercício físico, ler, fazer o diário da gratidão e meditar, pelo menos o mínimo do mínimo. Então, também para sair dessa recaída que eu tava, eu acabei tomando algumas mudanças drásticas, que eu acho que eu já falei no último vídeo, a questão do videogame, que eu tava percebendo, que eu comecei a perceber muito mais como ele estava sendo uma distração e que naturalmente eu teria que vir pro Monk Mode, ou como é dito no Brasil, modo caverna, e esse momento acabou chegando, porque eu percebi que eu não me divirto mais com o videogame igual me divertia antes. Então qual que é o sentido de eu estar em uma coisa que não me faz bem e eu não me divirto com isso? Então claramente é um indício que eu tava de um vício. Então o que eu fiz? Eu tirei meu videogame, eu videogame aqui no meu quarto, eu guardei ele. Eu já tô pensando em eu tenho umas ideias de como que eu posso vender ele e conseguir dinheiro para investir no projeto, porque o próprio Hansa fala, né, para situações extremas você tem que tomar medidas extremas. Então não funcionaria se eu caí, eu voltei a jogar 6 horas de videogame por dia, 8 horas de videogame por dia, simplesmente agora eu vou jogar 4 horas por dia, 3 horas por dia, 12, não, você corta totalmente. Então foi isso que eu fiz, porque antes, nos últimos meses, o que eu tava fazendo? Quando eu tava na escola, eu não jogava dia de semana, eu só jogava no final de semana 3 horas, assim. Agora eu simplesmente não jogo mais videogame, eu parei, honestamente. Isso vale pra todos os outros tipos de coisas. Então eu diminuí drasticamente meu tempo nas redes sociais, eu diminuí drasticamente também, na verdade, eu não assisto mais vídeo no YouTube que não seja diretamente impactar positivamente o projeto, e eu também não assisto mais filme nem série. Então meu foco está 100% no projeto e no que eu vou alcançar com ele. Isso foi o jeito que eu consegui usar para sair dessa recaída. Porém, eu acabei percebendo que essa questão do problema já está fazendo muita coisa ao mesmo tempo.
E como que as aulas começaram essa semana, eu percebi, putz, eu não vou conseguir manter o mesmo nível de estudo que antes. Eu vou ter que começar a focar em algumas coisas mais. Então, acabando que eu tava lendo um livro, coincidentemente eu já terminei o livro, só que eu tava terminando de ler essa semana, que é o livro The Obstacle is the Way, o obstáculo é o caminho, de Ryan Holiday. E esse livro me ajudou bastante porque ele fala que o ser humano, pra gente alcançar algo, nós somos divididos em 3 partes, né? O ser humano, pra gente conseguir alcançar algo e superar o obstáculo, percepção, ação e vontade. E isso me ajudou muito a ver como que eu posso navegar pela vida, tomar decisões e como posso enxergar outras coisas. Então, esse livro, num tópico de vontade, acaba falando que você sempre tem que montar um plano B, para caso algo dê errado. Porque é sempre bom você pensar que você não consegue controlar a natureza. Claro que você pode prever o que vai acontecer, só que você nunca vai conseguir prever 100%, porque sempre pode ocorrer algum imprevisto. Então, ele fala para você sempre ter um plano B para caso isso possa errar. Você primeiro, acho que é pré-morte, que é usado em algumas empresas, startups, e se chama, eu vou fazer esse projeto, o que vai dar errado nele, o que pode dar errado, o que pode ocasionar isso dar errado, e como que isso pode dar errado, e como que eu posso fazer um plano B para caso isso aconteça. Então eu pensei exatamente no principal centro atual, que é o CPOR, que talvez tenha chances de eu não conseguir ir para o CPOR por algumas questões burocráticas. Talvez eu ainda consiga, porém também tem uma pequena probabilidade de não, tem 50% de chance de eu não ir, o que é uma pena, porque eu tô treinando já faz um tempo pro CPOR, tanto no físico quanto no intelectual. Mas isso foi um baque muito grande, porque quando você planeja uma coisa por muito tempo e você quer fazer aquilo e você tem que se deparar com a realidade de que isso não pode acontecer, isso é um choque muito grande que você tem. Então, eu poderia quase cair ir numa recaída de novo, porém eu persisti sobre aquilo, sobre o sentimento de desolação, e eu consegui montar um plano B para isso. Então, o plano B, caso o CPOR ele não dê certo, eu vou ter que pegar o ano 2 para o ano 3, né? Porque eu comecei em junho, então eu não venho de junho de 2025 até junho de 2026. Então tudo que aconteceria no ano 2, na metade do ano 2, que seria faculdade internacional, Enem, etc., e estudo enquanto eu estava no CPOR, eu vou ter que transferir isso para a atualidade. Então, eu praticamente tirei um ano que teria de CPOR e adiantei para esse ano. E como eu ainda preciso de outras coisas para acontecer para o CPOR dar certo, eu não tenho totalmente certeza, então eu já estou colocando isso em prática. E com isso eu cheguei à conclusão do seguinte, eu não sei se o CPOR vai dar certo ou não. Vamos pressupor que ele não vai. Como que a prova dele vai ser só em janeiro, que a prova do CPOR acontece só em janeiro, então não há sentido eu focar muito em estudar nele atualmente. Eu posso dar para as coisas mais importantes, como o Enem ou a FUVEST. Então com isso eu cheguei à conclusão que então eu não vou me focar muito no CPOR, e caso dê errado e eu precisar do Enem, da FUVEST e de passar em outras faculdades internacionais, eu vou precisar de focar, eu vou precisar de afastar algumas coisas que eu estava olhando antes. Então, por exemplo, curso de finanças eu vou ter que deixar de lado, curso de Excel eu vou ter que deixar de lado, curso de, por exemplo, de Excel, CPOR e finanças, tudo isso eu vou ter que deixar de lado. Olhar um projeto de monetização eu vou ter que deixar de lado também, e focar no que é mais importante para um dos possíveis cenários que podem acontecer, que é eu precisar de focar totalmente na faculdade. Então, o que eu cheguei à conclusão é o que agora, caso o CPOR não der errado, porque se o CPOR dar certo, não vai mudar muita coisa ainda. Talvez eu não tiraria o curso do Excel e da finanças, talvez eu tirei um ou outro, vai ficar menos ainda, mas não seria um impacto tão grande assim na rotina atual que eu peguei do segundo cenário, caso o CPOR dê errado, que é focar apenas no Enem,
Enem barra FUVEST barra Faculdades Nacionais, que quase juntam na mesma coisa, e inglês. Então, eu saí de CPOR, Enem, Excel, Finanças, Enem, Excel, Enem, CPOA, Excel, Enem, CPOA, tamo junto, Enem barra CPOE, Excel, Finanças, Inglês e modelo de monetização para Enem e Inglês. Então eu tirei 3 das variáveis que estavam. Então agora o meu foco está muito mais dirigível, porque agora meus dias se baseiam em estudar Enem, estudar para vestibulares em geral, etc. E estudar inglês para conseguir passar nos vestibulares internacionais. Meu inglês ele é bom, eu acho que eu sou quase A2 para B1. Eu consigo falar inglês, tenho algumas conversas em inglês, tanto que eu já conversei com um nativo americano. Porém, não é bom o suficiente ainda para o teste que eu tenho que fazer para entrar em uma das faculdades que eu estava olhando. Porque tem algumas faculdades que eu acabei olhando no início do projeto e que agora eu voltei novamente com essa possibilidade se o pior não der errado. Então, as faculdades são Berea College, uma faculdade dos Estados Unidos, que é uma das melhores. A Newark University, from Emirados Árabes Unidos. A Universidade de Bolonha, da Itália, a Universidade de Coimbra, de Portugal, e outra que eu acho que são essas 4 que são faculdades, que são as únicas que eu consigo me lembrar agora. E dessas eu cheguei à conclusão que porque a Universidade de Coimbra precisa exatamente do Enem, então não preciso focar totalmente nela. A Universidade de Bolonha e da Newark University de Emirados Árabes Unidos preciso do inglês, junto com o Berea College, que eu preciso de inglês também. Então, claro que tem outros documentos que eu tenho que tirar, exame de SET, etc. Que isso é uma coisa que eu estou olhando à parte também. Porém, o principal para as faculdades nacionais é o inglês, que é o que eu estou focando agora. Então, basicamente, eu diminuí para inglês e Enem, o que torna muito mais fácil de conseguir gerenciar o meu tempo e como que eu vou botar meu estudo, porque um dos cursos do Handel sobre deep work, trabalho profundo, é sempre bom você ter um bloco de tempo grande de trabalho, porque o nosso cérebro ele acaba cansando durante o dia. Então, tanto que as decisões que você vai tomar no início do dia não vão ser de tão boas qualidades igual as decisões que você toma no final do dia. Se não me engano, tem um estudo que fala sobre isso. Exatamente isso, a capacidade de decisão do cérebro de acordo com o que o dia passa. Então, com isso, a maioria do meu estudo sempre foi de manhã, porém agora, em vez, por exemplo, sábado e domingo, são os dias que eu tenho mais tempo para estudar. Ao invés de eu acordar, fazer a rotina matinal, estudar para tomar banho, estudar para tomar café, estudar para fazer exercício, etc. E eu divido tudo em um grande bloco de estudo. Então, por exemplo, eu cronometrei que ao invés de eu ainda tenho a rotina matinal, só que em vez de meu tempo de tomar banho ser no meio de um deep work, eu coloquei ele para próximo, junto com o do café da manhã. Então eu consigo estudar umas 3-4 horas de Enem, direto de manhã cedo. Desço, tomo banho, tomo café, aí eu consigo estudar inglês até chegar à tarde. Então fica muito mais equilibrado isso. Eu consigo estudar 4 horas de Enem, eu tenho um período de pausa e depois eu estudo inglês. Então isso tem um equilíbrio muito melhor. Aí de tarde eu estudo um pouco de inglês, eu faço alguma coisa de escola que tem para fazer, ou algo do tipo, ou se não tem nada eu estudo, como eu disse, inglês ou Enem. E depois passo o resto da tarde lendo. Então, isso está tornando um tempo muito mais gerenciável. Só que uma coisa que eu não falei isso que é a rotina do projeto. Então, como está sendo a minha rotina? E para montar essa rotina, eu tive muitos problemas que, primeiro, para ver o que vai se encaixar em mim, o que vai ficar bom ou não, de acordo com o que eu quero alcançar. Então, como agora o principal os estudos, minha rotina está sendo muito mais focada nos estudos. Então eu ainda faço exercício físico 2 vezes por dia, corro ou faço academia, ou corro e faço uma sessão de alongamento ou yoga, ou corro e faço
calistenia, academia, calistenia, etc. Então sempre tem 2 sessões de treino. Porém, antes eu estava querendo botar 3, só que é inviável por causa que atrapalharia muito os estudos. Então, o ser humano precisa de uma média de 7 ou 8 horas de sono por dia. Eu disse que eu estava olhando a questão do sono polifásico, ainda estou olhando isso. Ainda, só que não é uma prioridade tão grande agora, só que é uma coisa que eu tenho que dar uma olhada, porque eu sei como que funciona o sono polifásico. Eu já tentei antigamente, tive um pouco de sucesso, só que é uma coisa que demanda muita disciplina e é muito difícil de se alcançar. Porém, como na manhã cedo é onde o nosso cérebro está mais afiado para conseguir estudar, eu cheguei à conclusão que eu preciso de mais tempo para estudar de manhã. Eu preciso dormir sempre no mesmo horário todos os dias, preferencialmente a maioria dos dias, e acordar no mesmo horário, preferencialmente a maioria dos dias. Então eu cheguei à conclusão que eu preciso que meu cérebro tenha um maior desempenho no estudo que eu faço de manhã. Então, como eu preciso acordar no mesmo dia, eu tenho que encontrar um horário, tanto nos dias da semana que eu estou na escola, quanto nos dias que eu estou de finais de semana, como sábado e hoje, domingo, que eu consiga estudar totalmente de manhã, acordar e estudar totalmente de manhã sem nenhum problema, para criar uma rotina mais gerenciável. Então, com isso, eu criei uma rotina que ela começa acordando 3 da manhã. Então eu acordo 3 da manhã, desço, escovo o dente, tomo água, etc, uso banheiro, venho cá, faço uma rotina matinal e depois eu estudo por um bloco de período de tempo. Então, por exemplo, às vezes, ainda é uma coisa que eu não especifiquei muito ainda, só que eu divido a semana em tempo em corrida e exercício físico de manhã. Então eu estudo por 45 minutos a 1 hora, que eu faço uma tarefa mais complicada do dia, que é comer o sapo, eat the frog. E depois eu saio para correr. Depois eu tomo banho e me arrumo para correr. Ou eu tomo banho e faço um exercício físico aqui, aqui mesmo, no quarto de calistenia. Tanto que eu tenho alguns pesos também, que eu uso para treinar. Então, além disso, depois disso, o que eu faço eu corro, eu faço exercício físico, eu volto para casa, faço café da manhã, me arrumo e vou para a escola. E quando eu chego da escola, eu vou direto para academia, porque eu percebi que fica muito mais gerenciável, porque se eu fosse correr à tarde, isso seria uma logística muito grande, porque eu teria que correr da escola direto. Eu teria que ir da escola ir para casa, almoçar, estudar um pouco, e depois quebrar o estudo para ir correr, voltar para casa, jantar, dormir. Não ia funcionar tão bem. Então o que eu descobri é que funciona muito melhor eu correr de manhã cedo, além de ser mais agradável, ser mais silencioso, etc. Melhor. Fica muito mais fácil para eu fazer um exercício físico de tarde, que de escola eu vou direto para academia, chego em casa, almoço e tenho a tarde toda para estudar e para ler alguma coisa. Então, com isso, eu chego, estudo, leio e acabo e durmo. E nos dias de final de semana, normalmente acontece, eu dividi em 2 dias diferentes, porque eu acredito que final de semana é o dia onde eu tenho mais potencial de conseguir estudar mais. Então, por exemplo, ontem a rotina foi acordar, fazer a rotina matinal, etc. Porém, eu estudei umas 4 horas seguidas, 3 horas seguidas, que eu estudei direto pro Enem, tomei café, tomei banho, igual eu tinha falado, e depois voltei a estudar. Porque eu percebi que isso funciona muito melhor pra mim, em questão de desempenho. Outra coisa que eu acabei implementando, não lembro se eu falei isso, é jejum. Então, claro que quando eu tô na escola eu não consigo fazer exatamente um jejum muito prolongado, porque eu percebi que se eu ficar muito tempo sem comer, eu acabo ficando muito cansado. Então, por exemplo, eu acordo, eu acordo às 3 da manhã, e estudo, normalmente eu tomo café da manhã entre 8 horas, 8 e meia eu tomo café da manhã. Então eu fico umas 5 horas de jejum, na qual 4 eu estou estudando, porque eu tenho um desempenho muito melhor. E nas outras eu já, claro, eu como, você tem que digerir sangue pro estômago, pro intestino, e eu acabo estudando uma coisa mais leve, como inglês. E pro estudo de inglês,
peguei alguns sites diferentes para você estudar. Claro que a gente acaba usando o básico, que é Duolingo e Busuu, acho que é Busuu que fala. E também eu estou usando outro site de IA, eu não vou lembrar o nome exatamente do site, mas é um site de IA que eu uso, que ele vê como que a minha pronúncia em inglês está para corrigir. Porque eu tenho que dividir em 3 áreas, que é a escrita, a fala e a escuta em inglês. A escuta eu consigo escutar muito bem, muito porque antes eu escutava muito filme, eu já assistia muito filme em inglês, só que também eu escuto muito vídeo em inglês. A todo momento eu escuto vídeo em inglês, podcast em inglês, audiobook em inglês. Então chegou um momento onde eu não preciso de uma legenda mais para assistir alguma coisa, eu consigo apenas escutar. Pra fala, minha fala é ok, é um pouco mediana, é uma coisa que eu tenho que melhorar também. E a escrita que eu tenho mais dificuldade, que eu acabo confundindo algumas coisas. Porém, tirando isso, meu inglês daqui é ok. Eu só tenho que melhorar mais, óbvio. Então, eu fiz um cronograma, né? Eu planejei quanto tempo exatamente eu teria primeiro para a questão do Enem. Então, hoje, se eu não me engano, eu tenho 90 dias até a prova do Enem. Então, exatamente 3 meses. A partir de hoje, dia 10 de agosto, se eu não me engano. 10 de agosto... então, a partir de hoje, 10 de agosto, tem aproximadamente 90 dias. Tem, né? 90 dias para a primeira prova do Enem. E também, eu planejei um dia específico do final do ano para já começar, caso, né, o CPA não funcione, já pressupondo isso, já enviar os planos, os documentos para as faculdades, para ver se eles conseguem me aceitar ou não. Então, isso também demanda que eu tenha um melhor desempenho escolar também, claro. O meu currículo escolar é bom, não é tão ótimo assim, mas é bom. Até que é bom para muito bom, não é ótimo. Eu tenho que ter algumas coisas que eu preciso melhorar ainda. Então, acredito que pelo menos esse ano, nesses últimos 6 meses, eu consigo dar essa aprimorada maior no meu currículo, né, na final da segunda e terceira etapa. Então, esse basicamente está sendo o meu foco. E como eu tinha dito, questão de físico, por exemplo, academia. Meu objetivo pro ano 1 até junho de 2026 é conseguir ter pelo menos 90 quilos. 90 quilos, tá pesando 90 quilos, porque no início do projeto eu pesava acho que 77, 78, e meu plano para o primeiro ciclo de 12 semanas é conseguir chegar a 83 quilos e avançando aos poucos. Então eu já estou com 81,100 kg, o que é um grande avanço, porém eu tenho o ciclo de 12 semanas, o primeiro ciclo de 12 semanas vai terminar, se não me engano, dia 10 ou 9, não, 12 eu acho, vai acabar nos primeiros dias de setembro. E nesses primeiros dias, eu não lembro se eu tinha falado disso, mas para corrida, eu tenho o objetivo de conseguir correr uma maratona. Então para isso, meu plano é a mesma coisa, ir avançando aos poucos. Porque se a gente for usar a analogia da academia, você não vai chegar na academia sendo novato e ir direto pegar 150 kg no supino. Você não vai fazer isso. Você vai começar com a barra, depois você vai colocar os 2,5 kg de cada lado, depois você vai colocar os 5 kg de cada lado, depois você vai colocar os 5 kg e os 2,5, depois você vai colocar os 10 e 2,5, e assim você vai progredindo. Então é a mesma coisa com corrida. Antes, acho que o máximo de quilômetros que eu já consegui correr foi 6 km, o que é muito pouco. E eu estou voltando agora a correr, e o que eu consegui correr foi 4 km e 600 metros, se eu não me engano, quase próximo de 5 km. Então, eu vou correndo, me preparando, porque eu agendei uma pequena, não maratona, mas uma corrida de 10 km que vai acontecer numa cidade próxima a que eu moro. Então, ela vai acontecer em setembro, acho que 2 dias em domingo de setembro, então 2 dias antes do primeiro ciclo das 2 semanas acabar, que eu coloquei como um dos objetivos conseguir correr 10 km. Então eu vou cumprir esse objetivo nos últimos dias com essa corrida. E também isso serve mais como uma responsabilidade, porque eu tenho essa corrida marcada, eu ainda não me inscrevi, eu vou me inscrever ainda, só estou esperando um tempo a mais. Eu já posso me inscrever, na verdade, porque eu acho que o dinheiro que eu tô usando em outras coisas, porém eu vou ter dinheiro suficiente para conseguir pagar a inscrição no momento. Então eu já tenho esse meio que agendado praticamente,
que eu preciso ser capaz de correr 10 quilômetros em determinado dia. Então eu tenho aproximadamente um mês, aproximadamente um mês até a corrida começar. Então eu tenho que ir treinando com isso, porque depois da recaída que eu tive, eu não corri de novo. Essa semana, por exemplo, eu não corri nenhuma vez. Eu usei toda a parte da manhã para estudar e também para voltar a conseguir acordar às 3 da manhã novamente. Então essa semana que está vindo agora eu vou voltar a correr, pelo menos antes de ir para a escola, e conseguir alcançar os 5 km primeiro, e avançando 6, 7, 8. Quando eu chegar em 8 vai estar de boa, porque são só mais 2 km até os 10 km. E também, além disso, eu estou focando muito mais em me alongar, porque Bruce Wayne, ele não é só força e físico estético, ele também tem mobilidade, resistência, cardio, condicionamento físico. Então é isso, é o que eu estou fazendo. Estou me alongando bastante nesses últimos dias também, para adquirir essa mobilidade, além de evitar lesão. E também o sistema de treino que eu uso não é um treino clássico. Então, provavelmente o treino clássico é peito, costas, perna, repete, ou peito, costas, perna e ombro, peito e costas, braço completo, etc. Então o meu é mais um treino híbrido. Então, por exemplo, vamos pegar quinta-feira. Não, vamos simplificar. Meu treino praticamente se baseia em segunda perna, terça superior, primeiro superior, quarta segundo superior, quinta perna e sexta terceiro superior. Então seria inferior, superior, superior, inferior, superior. Isso que seria. O porém que esse treino ele é dividido em múltiplas partes. Então, por exemplo, quinta-feira que eu em vez de diferente de segunda que eu treino mais quadríceps, quinta-feira eu treino mais posterior. Então eu faço stiffs, good mornings, que também são muito bons pro core. Também faço, eu não vou lembrar o nome do exercício exatamente, é o que você acaba ajoelhando com os halteres segurando e avançando praticamente. E também eu faço o kettlebell swings, que é exatamente um treino de condicionamento físico e resistência, que é fazer múltiplas repetições sem se cansar. Então, e a mesma coisa vai para o treino de peito, por exemplo. Eu não faço só peito no treino, eu também treino bastante core, porque na calistenia, acho que a maioria das pessoas não percebe o quanto o core, o abdômen, tem um grande papel no equilíbrio da pessoa em si, como você consegue equilibrar seu corpo e navegar pelo mundo, como ele é importante. Então eu estou focando bastante no desenvolvimento do core e nos abdômen, no abdominal, o core em geral. No core em geral, pro físico. Então essa semana o plano é voltar a correr novamente e conseguir bater essa meta de 5 km. E praticamente isso. Também outra coisa, questão do físico, meu objetivo principal é desenvolver todas essas qualidades que eu te falei: força, resistência, condicionamento físico, cardio. Só que também tem uma parte da estética, que também é importante, porque o Bruce Wayne, ele não tem só um físico bruto, ele também tem um físico estético. Então isso que eu também planejo desenvolver. Então, além disso, com essa questão da escola, como eu tinha dito da última vez, eu tô tendo menos tempo para estudar, e eu também tenho algumas coisas de escola. Então imagina antes, quando eu tinha aqueles tantos de coisas ao mesmo tempo, como seria mais difícil. Então ter diminuído a quantidade de tempo acabou ajudando muito na questão de também encaixar a escola nesse tempo para fazer algumas atividades, trabalho, ou estudar história, que também se correlaciona com o Enem. Então ambos acabam se ajudando. E também eu tinha um plano de conseguir ler 8 livros nessas 12 semanas, e até agora eu li apenas 3 livros, o que é muito pouco. Então eu tenho que avançar muito mais na minha leitura, porque, por exemplo, antes a minha rotina não ficava tão claro o que eu deveria fazer totalmente. Uma coisa que eu tenho que fazer é seguir bastante a rotina, porque quando passa o almoço ou a janta eu tenho um pouco de dificuldade em seguir a rotina. Mas, por exemplo, antes eu lia 30 minutos, no mínimo. Agora eu também busco ler 30 minutos no mínimo, porém tem vezes que eu acabo lendo um pouco menos que isso.
Então eu tive que refazer, como eu disse, refazer toda a minha rotina para deixá-la mais simplificada e mais fácil de conseguir fazer. E agora, pelo menos nos finais de semana, eu consigo ler de 1 a 2 horas por dia, o que ainda é pouco, que eu acho que dava para ler umas 3 horas por dia. E dia de semana eu consigo ler de 30 a 1 hora por dia, o que também é muito pouco. Porque eu tenho que ter aquele gerenciamento de tempo que Bruce Wayne tem, que é uma coisa que eu preciso trabalhar muito mais, que é gerenciar o tempo. Eu faço isso cronometrando o tempo que eu faço as coisas. Então, por exemplo, quanto tempo demora para tomar banho, para fazer café da manhã, para voltar para a escola, ir para a escola, para a academia, etc. Porque, por exemplo, na academia, eu tento sempre treinar no mínimo 45 minutos. Entre 45 minutos e 1 hora. No preferencial, 45 minutos. 45 minutos para tomar café, etc. Eu tento, no menor tempo possível, 30 minutos. Para almoçar, 30 minutos. Para janta, 30 minutos. Para o resto eu consegui usar para estudar e ler. Então, eu tenho muito livro para ler ainda. Na verdade, eu vou ter que ler 9 livros, porque o mentor o meu mentor, ele me deu um livro que ele falou que ajudou muito ele no desenvolvimento, que é esse livro aqui, de 1990 alguma coisa, se não me engano, que é A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Eu li parte desse livro, eu tô na página 40 ainda. Esse livro tem umas 200 e poucas páginas. Então eu acho que eu consigo ler isso essa semana. Eu realmente acho que eu consigo ler essa semana se eu realmente focar. Terminar o livro em uma semana. Pelo que eu li, é mais um livro sobre condição de crenças. Que outro livro aqui, que é o próximo que eu estou desejando a terminar de ler, porque eu li antes, só que eu nunca terminei, então eu vou reler, que é o livro Psicocibernéticas, que é o próximo livro do projeto que eu vou ler ainda. Se eu não me engano, esse aqui não é o próximo livro, eu acho, porque se eu não me engano, ou é esse, ou esse é o próximo, ou é As Cartas de Sêneca, que eu lembro que eu coloquei elas para ler para combinar com o livro O Obstáculo ao Caminho, né? Já que O Obstáculo ao Caminho é praticamente um livro de filosofia estoica que veio primeiramente do Sêneca. Então, exatamente essa semana em geral, eu estou focando muito mais nos estudos, muito mais em questão do exercício físico, e estou buscando aprimorar melhor minha rotina e colocar algumas coisas de gerenciamento de tempo, para ver se eu consigo me suceder melhor. Uma outra coisa que eu comecei a fazer também é diminuir drasticamente os objetivos da minha semana. Então, antigamente, os objetivos da minha semana eram tipo 17, 16, 19, 20, 21 objetivos semanais para eu fazer, o que é absurdo, porque são muitas coisas de áreas diferentes que tem que fazer. Claro que uma pessoa, por exemplo, Johnny Kim, ou um polimata brasileiro, Thiago Finch ou Pablo Marçal, se não me engano, Bruce Wayne, como o melhor exemplo, conseguiriam fazer isso de forma fácil. O problema é que para você chegar num ponto de gerenciamento de tempo onde você consegue fazer múltiplas tarefas em uma semana que não se correlacionam tanto com uma outra e sucedem na maior parte delas ou em todas, você precisa de um gerenciamento de tempo muito bom, o que é algo que eu ainda não tenho. Então, é uma coisa que eu estou treinando esse gerenciamento de tempo. Talvez eu consiga estudar mais em relação a isso para conseguir desenvolver melhor o meu dia. Então, provavelmente essa semana eu vou focar um pouco mais. Eu vou focar também no gerenciamento de tempo para ver se agora, como eu tenho um prazo limite para estudar e eu preciso estudar até lá, vai ficar muito mais fácil de pegar esses espaços em brancos que eu tenho no dia e colocar para focar em estudo. Também tirando a suposição que eu não vou conseguir ir para o CPOR. Porém, é sempre bom você ter um plano B para o plano B. Então eu tenho um plano A, que é o CPOA, eu tenho um plano B, que é essa aqui da faculdade online, e eu tenho um plano C, para caso isso não funcione, que aí seria ir para a faculdade nacional. Que a que eu estou olhando é a USP, só que eu não teria muito problema de ir para a UFRJ ou a UFMG, por exemplo. Eu não teria problema de nenhuma das duas, que são uma das melhores faculdades nacionais. E para um plano C você tem um plano D, que caso eu não consiga uma nota suficiente para isso, o plano é conseguir um estágio, talvez como vigia noturno ou segurança. Se eu não me engano, eu não sei se a minha idade, que eu tenho 18 anos, não sei se a minha idade possibilita isso de acontecer. É uma coisa que eu tenho que aprofundar mais ainda. Só que caso não dê tudo certo, o próximo ano vai ser focado inteiramente
eu vou ter um trabalho e estudar Enem e o Excel. Pronto, vai ser exatamente trabalho, Enem, trabalho, estudar para o Enem, estudar para o Enem, FUVEST, etc. Os dois estão juntos enquanto eu faço Excel e inglês praticamente. Esses seriam todos os focos caso nenhum dos 3 planos dão certo. E do Excel, infelizmente, eu tive que parar por um tempo. Eu tive que jogar de lado porque eu já concluí o curso do Excel básico e eu já estou no Excel intermediário, que é uma pena. Só que como Excel básico é apenas o básico, eu não vou conseguir recalibrar a habilidade que eu estava tendo uma semana atrás no futuro. Então, basicamente, esse é exatamente o que eu estou fazendo do projeto. Esse é basicamente um resumo do projeto que está acontecendo. E o motivo de não ter postado o vídeo do CIPA foi exatamente isso, a possibilidade de ele não acontecer. Porque não faz sentido postar um vídeo sobre algo que não vai acontecer, entende? Então, dependendo ou não, caso o CPO der certo, eu vou postar um vídeo sobre ele ou não. Ou caso não dê, eu posto um vídeo de backup para um possível plano pro futuro em relação ao exército, ou outro meio onde eu posso adquirir as habilidades que o exército proporciona para qualquer pessoa que queira se tornar um polimata. Então esse foi o resumo da semana 4 do Projeto N, que dá um mês exatamente. Eu já estou há 3 meses, eu acho, nesse projeto já. Então muita coisa vem acontecendo ainda. Então provavelmente eu vejo na próxima semana.